Capítulo 41. Uma fonte de poder. Bem, amarre um lenço no meu rosto e me chame de Aiel, disse um dos soldados de Brine, ajoelhando-se ao lado do general na proa de seu estreito barco. Ele realmente está lá. Gawain agachou-se na proa de seu próprio barco, as águas escuras ondulando e batendo nas laterais da embarcação. Eles precisaram de 13 barcos para carregá-los todos, e entraram no rio silenciosa e facilmente. Pelo menos, eles fizeram isso depois que Siuan Sanche terminou sua inspeção dos barcos e decidiu que eles estavam em condições de navegar. Por pouco. Cada embarcação carregava uma única lanterna blindada. Gawain mal conseguia distinguir os outros barcos deslizando sobre a água de ébano, os soldados remando em quase silêncio enquanto eles atracavam ao lado do aterro de pedra no lado sudoeste de Tar Valon. Os clarões de luz no céu eram uma distração, e Gawain continuou olhando para cima, para ver bestas serpentinas iluminadas brevemente por relâmpagos brancos e frios ou fogo carmesim ardente. A própria Torre Branca parecia queimar. Ela iluminou um perfil assustador no céu, todo branco e vermelho, delineado por chamas. A fumaça fervia em direção às nuvens da meia-noite acima, fogos ardiam dentro de muitas janelas da torre, e um clarão na base indicava que edifícios e árvores distantes também estavam em chamas. Os soldados remaram enquanto o barco de Gawain deslizava graciosamente para o lado do de Brine, passando sob a borda de uma antiga construção de pedra onde a rocha pendia sobre o rio. Isso bloqueou a visão de Gawain da batalha furiosa, embora ele ainda pudesse ouvir os estrondos e estalos, e um ocasional jato de pedra quebrada caindo nos paralelepípedos, soando como chuva distante. Gawain levantou sua lanterna, arriscando apenas uma lasca de luz do escudo. Com essa iluminação, ele conseguiu ver o que o soldado de Brine tinha visto. A ilha de Tar Valon era cercada por baluartes feitos por Ogier, parte do projeto original da cidade. Eles impediam a erosão da ilha. Como a maioria do trabalho de Ogier, os baluartes eram lindos. Aqui, a pedra delicadamente arqueava-se para fora da ilha 5 ou 6 pés acima da água, formando uma borda que parecia a ponta branca de uma onda quebrando. Na luz suave da lanterna de Gawain, a parte inferior dessas pedras era tão realista, tão delicada, que era difícil dizer onde a pedra terminava e o rio começava. Uma dessas ondulações de pedra escondia uma fenda, quase impossível de ser vista mesmo de tão perto. Os soldados de Brine estavam guiando seu barco para a fenda estreita, que era cercada em ambos os lados e no topo por pedras. O barco de Siuan foi o próximo, e Gawain acenou para seus remadores irem atrás dela. A fenda se transformou em um túnel muito estreito, e Gawain desprotegeu sua lanterna ainda mais, como Brine e Siuan fizeram antes. As pedras cobertas de líquen estavam riscadas nas laterais por marcas d'água escuras. Em muitos anos, essa passagem estaria completamente submersa. Provavelmente foi projetado para trabalhadores, disse Brine lá na frente, sua voz suave ecoando no túnel úmido. Até os movimentos dos remos na água eram amplificados, assim como os pingos distantes e as ondulações do rio, para sair e manter a alvenaria. Não me importa por que construíram isso, disse Siuan. Estou feliz que esteja aqui. E mortificado por não saber disso antes. Um dos pontos fortes de Tar Valon sempre foi que as pontes a tornam segura. Você pode controlar quem entra e quem sai. Brine bufou suavemente, o som ecoando pelo túnel. Você nunca pode controlar tudo em uma cidade desse tamanho, Siuan. Essas pontes, de certa forma, dão a você uma falsa sensação de controle. Claro, para um exército invasor, esta cidade é impenetrável, mas um lugar como este, mais apertado que um carrapato, ainda pode ter uma dúzia de buracos grandes o suficiente para as pulgas passarem. Siuan ficou em silêncio. Gawain se acalmou, respirando com firmeza. Pelo menos ele estava finalmente fazendo algo para ajudar Egwene. Demorou muito mais do que ele queria. A luz enviou que ele viria em breve. O túnel tremeu com uma explosão distante. Gawain olhou por cima do ombro para os outros 10 barcos, lotados de soldados apreensivos. Eles estavam deslizando diretamente para uma zona de guerra onde ambos os lados eram mais fortes do que eles, ambos os lados tinham poucos motivos para gostar deles, e ambos os lados estavam empunhando poder único. Era preciso um tipo especial de homem para encarar essas probabilidades nos olhos. Aqui, disse Brine, silhuetado contra a luz. Ele levantou a mão e parou a linha de barcos. O túnel se abriu para a direita, onde uma saliência de pedra, um patamar com um conjunto de escadas, esperava. O próprio túnel aquático continuou. Brine se levantou, se abaixando, e saiu para a saliência, amarrando seu barco a um grampo. Os soldados em seu barco seguiram, cada um carregando um pequeno pacote marrom. O que eram eles? Gawain não os notou carregando os pacotes nos barcos. Quando o último soldado naquele barco saiu,
Ele empurrou a embarcação para frente e entregou sua corda de reboque a um soldado no barco de Siwan. Conforme a linha continuava para frente, eles amarraram cada barco ao que estava à sua frente. O último homem prenderia seu barco ao pilar de atracação, e isso os manteria todos no lugar. Gawain pisou na saliência de pedra quando chegou sua vez e trotou pelos degraus, que se abriam para o chão de um pequeno beco. Esta entrada provavelmente já havia sido esquecida há muito tempo por todos, exceto pelos poucos mendigos que a usavam como abrigo. Vários soldados estavam amarrando um pequeno grupo desses homens no fundo do beco. Gawain fez uma careta, mas não disse nada. Na maioria das vezes, os mendigos vendiam segredos para qualquer um que se importasse em ouvir, e notícias de 100 soldados se esgueirando para dentro da cidade valeriam uma boa moeda da guarda da torre. Brienne estava com Siwan na boca do beco, verificando a rua lá fora. Gawain se juntou a eles, a mão na espada. As ruas estavam vazias. As pessoas sem dúvida se esconderam em suas casas, provavelmente rezando para que o ataque passasse logo. Os soldados se reuniram no beco. Brienne silenciosamente ordenou que um esquadrão de 10 guardasse os barcos. Então o resto abriu os pacotes marrons de aparência macia que Gawain havia notado antes e removeram tabardos brancos dobrados. Eles os puxaram sobre suas cabeças, amarrando-os na cintura. Cada um estava marcado com a chama de Tar Valon. Gawain assobiou suavemente, embora Siwan estivesse com os braços na cintura, parecendo indignado. Onde você conseguiu isso? Eu pedi para as mulheres do acampamento externo fazerem, disse Brienne. É sempre uma boa ideia ter algumas cópias do uniforme do seu inimigo. Não é apropriado, disse Siwan, cruzando os braços. Servir na guarda da torre é um dever sagrado. Eles são seus inimigos, Siwan, disse Brienne severamente. Por enquanto, pelo menos. Você não é mais a Mirlin. Ela olhou para ele, mas segurou a língua. Brienne olhou para os soldados e então assentiu em aprovação. Isso não vai enganar ninguém de perto, mas de longe, vai servir. Saia para as ruas e forme fileiras. Corra em direção à torre, como se estivesse correndo para ajudar na batalha. Siwan, um globo de luz ou 2 ajudariam com o disfarce. Se aqueles que nos virem também virem uma Aes Sedai em nossa cabeça, eles estarão mais propensos a presumir o que queremos que eles assumam. Ela fungou, mas fez como solicitado, criando 2 globos de luz, então os colocando para flutuar no ar ao lado de sua cabeça. Brienne deu o comando, e o grupo inteiro saiu do beco e formou fileiras. Gawain, Siwan e Brienne tomaram posições na frente, Gawain e o general caminhando logo à frente de Siwan, como se fossem guardiões, e avançaram rapidamente pela rua. No geral, a ilusão era muito boa. À primeira vista, o próprio Gawain teria comprado o disfarce. O que seria mais natural de se ver do que um esquadrão da guarda da torre marchando para a cena do ataque, guiado por uma Aes Sedai e seus guardiões. Certamente era melhor do que tentar passar uma centena de homens pela cidade em becos, sem ser visto. Ao se aproximarem do terreno da torre, eles entraram no pesadelo. A fumaça ondulante refletia a luz vermelha do fogo, envolvendo a torre em uma névoa carmesim ameaçadora. Buracos e cortes quebravam as paredes do edifício outrora majestoso, incêndios ardiam dentro de vários deles. Haken comandava o ar, voando e girando em torno da torre como gaivotas circulando uma baleia morta nas ondas. Gritos e berros permeavam o ar, e a fumaça espessa e acre fez a garganta de Gawain coçar. Os soldados de Brienne diminuíram a velocidade conforme se aproximavam. Parecia haver 2 pontos de combate no ataque. A base da torre, com suas 2 alas de flanco, mostrava flashes de luz. O terreno estava cheio de mortos e feridos. E lá em cima, perto do meio da torre, vários cortes estavam cuspindo bolas de fogo e raios de volta para os invasores. O resto da torre parecia silencioso e morto, embora certamente houvesse lutas acontecendo nos corredores. O grupo parou do lado de fora dos portões de ferro do terreno da torre. Esses portões estavam abertos e completamente desprotegidos. Isso parecia ameaçador. E agora? Gawain sussurrou. Encontramos Egwene, respondeu Siwan. Começamos na base, depois descemos para os andares do porão. Ela estava trancada lá em algum lugar mais cedo hoje, e provavelmente é o primeiro lugar que devemos procurar. Um jato de lascas de pedra caiu do teto e choveu sobre a mesa enquanto a Torre Branca tremia com mais uma explosão. Saerin xingou a si mesma, limpando as lascas, então desenrolou um pedaço largo de pergaminho, pesando os lados com alguns pedaços quebrados de azulejo. Ao redor dela, a sala estava um caos virtual. Eles estavam no andar térreo, na sala de reunião da frente, uma grande câmara quadrada situada onde a ala leste encontrava a torre propriamente dita.
Membros da guarda da torre puxaram mesas para fora do caminho para dar espaço aos grupos que passavam. Aes Sedai cautelosamente olharam para fora das janelas, observando o céu. Guardiões espreitavam como animais enjaulados. O que eles deveriam fazer com as feras voadoras? O melhor lugar deles era aqui, guardando o centro de operações. Era assim que era. Saerin tinha acabado de chegar. Uma irmã de verde se aproximou dela. Moradri era uma Maiener de membros longos e pele escura, e ela estava sendo seguida por 2 belos guardiões, ambos também Maiener. Rumores diziam que eles eram seus irmãos, que vieram à Torre Branca para defender sua irmã, embora Moradri não falasse sobre o assunto. Saerin perguntou: quantos? O andar térreo tem pelo menos 47 irmãs, disse Moradri, espalhadas pelos ajas. Essa é a melhor contagem que consegui reunir, pois elas estão lutando em pequenos grupos. Eu disse a elas que estávamos organizando um centro de comando formal aqui. A maioria parecia achar que era uma boa ideia, embora muitas estivessem cansadas demais, chocadas demais ou atordoadas demais para responder com muito mais do que um aceno. Marque as localizações deles no mapa aqui, disse Saerin. Você encontrou Elaida? Moradri balançou a cabeça. Droga, Saerin murmurou enquanto a torre tremia novamente. E os Grincyters? Não encontrei nenhuma, Moradri disse, olhando por cima do ombro, obviamente ansiosa para voltar à luta. Uma pena, Saerin disse. Eles gostam de se chamar de Battle Aja, afinal. Bem, isso me deixa para organizar a luta. Moradri deu de ombros. Eu suponho. Ela olhou por cima do ombro novamente. Saerin olhou para a Irmã Verde, então tocou no mapa. Marque os locais. Moradri. Você pode voltar a lutar em breve, mas seu conhecimento é mais importante agora. A Irmã Verde suspirou, mas rapidamente começou a fazer anotações no mapa. Enquanto trabalhava, Saerin ficou satisfeita ao notar o Capitão Shubai entrando. O homem parecia jovem para seus 40 e poucos invernos, sem uma mancha grisalha em seu cabelo preto. Alguns homens estavam inclinados a menosprezar suas habilidades por causa de seu rosto bonito demais. Saerin tinha ouvido falar da humilhação que aqueles homens receberam de sua espada em troca dos insultos. Ah, bom, ela disse. Finalmente algo está indo bem. Capitão, aqui, se você quiser. Ele mancou, favorecendo sua perna esquerda. Seu tabardo branco, pendurado sobre a cota de malha, estava chamuscado, seu rosto estava manchado de fuligem. Saerin Sedai, ele disse, curvando-se. Você está ferido. Um ferimento inconsequente, Aes Sedai, na glória de uma luta como essa. Veja-se curado de qualquer maneira, ela ordenou. Seria ridículo para o nosso capitão da guarda arriscar a morte por causa de um ferimento inconsequente. Se isso fizer você tropeçar por um momento, podemos perdê-lo. O homem se aproximou, falando em voz baixa. Saerin Sedai, a guarda da torre é praticamente inútil nesta luta. Com o Seanchan usando aquelas mulheres monstruosas, mal podemos alcançá-los antes de sermos despedaçados ou transformados em cinzas. Você precisa mudar suas táticas. Então, capitão, Saerin disse firmemente. Luz, que bagunça! Diga aos homens para mudarem para arcos. Não arrisque se aproximar dos canalizadores do inimigo. Atire de longe. Uma única flecha pode virar a batalha para o nosso lado. Temos os soldados deles em grande desvantagem numérica. Sim, Aes Sedai. Como um branco diria, é lógica simples, ela disse. Capitão, nossa tarefa mais importante é formar um centro de operações. Aes Sedai e soldados estão lutando independentemente, agindo como ratos diante de lobos. Precisamos ficar juntos. O que ela não mencionou foi o quão envergonhada ela estava. As Aes Sedai passaram séculos guiando reis e influenciando guerras, mas agora, com seu santuário atacado, elas se mostraram lamentavelmente inadequadas em defendê-lo. Egwene estava certa, ela pensou. Não apenas em prever esse ataque, mas em nos repreender por estarmos divididos. Saerin não precisava de relatórios de Moradri ou batedores para saber que os Ajas estavam lutando essa batalha de forma independente. Capitã, ela disse. Moradri Sedai está marcando grupos de lutadores no mapa. Pergunte a ela qual Aja está representada em cada grupo. Ela tem uma memória excelente e será capaz de lhe dizer detalhes. Envie mensageiros sob minha autoridade para qualquer grupo de irmãs amarelas ou marrons. Diga a elas para se reportarem aqui, a esta câmara. Em seguida, enviem corredores para os outros grupos e digam a eles que enviaremos uma irmã marrom ou amarela para eles para fins de cura.
Também haverá um grupo de irmãs aqui fornecendo cura. Qualquer pessoa ferida deve se reportar aqui imediatamente. Ele fez uma saudação. Oh, ela acrescentou. E envie alguém para os terrenos externos para localizar as principais brechas acima. Precisamos saber onde a invasão é mais profunda. Aes Sedai, ele disse. Os terrenos externos são perigosos. Aqueles voando acima atiram em qualquer um que eles vejam se movendo. Então envie homens que sejam bons em se esconder, ela rosnou. Sim, Aes Sedai. Nós. Isso é um desastre, gritou uma voz irritada. Saeren se virou para encontrar 4 irmãs vermelhas entrando na sala. Notasha estava usando um vestido branco ensanguentado no lado esquerdo. Embora se o sangue fosse dela, ela tinha sido curada. A massa de longos cabelos negros de Caterine estava desgrenhada e emaranhada com lascas de pedra. As outras 2 mulheres usavam vestidos rasgados, rostos sujos de cinzas. Como ousam atacar aqui? Caterine continuou, cruzando a sala. Soldados se abaixaram para sair do seu caminho, e várias irmãs menos influentes que se reuniram por ordem de Saeren de repente encontraram coisas para fazer nos cantos da sala. Estrondos distantes soaram, como os ruídos de uma exibição de iluminador. Eles ousam porque têm os meios e o desejo, obviamente, Saeren respondeu, reprimindo sua irritação e mantendo a calma. Com dificuldade. Até agora, o ataque provou ser notavelmente eficaz. Bem, estou assumindo o comando aqui, Caterine rosnou. Precisamos vasculhar a torre e eliminar cada um deles. Você não assumirá o comando, Saeren disse firmemente. Mulher insuportável. Calma, permaneça calma. Nem iremos para a ofensiva. E você ousará me impedir? Caterine rosnou, o brilho do saidar uma luz ardente ao redor dela. Um Brown. Saeren levantou uma sobrancelha. Desde quando a mestra das noviças supera uma citer no salão, Caterine? Egwene Alveri previu isso, disse Saeren, fazendo uma careta. Podemos assumir, portanto, que as outras coisas que ela nos contou sobre o Seanchan são verdadeiras. O Seanchan capturam mulheres que podem canalizá-las e usá-las como armas. Eles não trouxeram nenhuma força terrestre. Seria quase impossível fazê-los marchar até aqui através de território hostil de qualquer maneira. Isso significa que este é um ataque, com a intenção de capturar o máximo de irmãs possível. A batalha já se estendeu por muito tempo para um ataque, talvez porque fizemos um trabalho tão ruim de resistência que eles acham que podem levar seu tempo. De qualquer forma, precisamos formar uma frente unificada e manter nossa posição. Quando a batalha ficar mais difícil para eles, eles se retirarão. Não estamos em posição alguma de vasculhar a torre e forçá-los a sair. Caterine hesitou, considerando isso. Outro estrondo soou lá fora. De onde eles continuam vindo? Saeren perguntou aborrecido. Eles não fizeram buracos suficientes. Isso não foi direcionado à torre, Saeren Sedai, gritou um dos soldados na porta da sala, parado do lado de fora, no jardim. Ele está certo, Saeren percebeu. A torre não tremeu. Não tremeu da vez anterior também. No que eles estão atirando? Nas pessoas lá embaixo. Não, Aes Sedai, disse o guarda. Acho que foi uma explosão lançada de dentro da torre, de um dos andares superiores nas criaturas voadoras. Bem, pelo menos outra pessoa está revidando, disse Saeren. De onde foi lançado? Eu não vi, disse o soldado, ainda observando o céu. Luz, lá vai de novo. E de novo. Vermelho e amarelo refletiam da fumaça acima, banhando o jardim com luz mal visível através da porta e janelas. Haken gritou de dor. Saeren Sedai, disse o capitão Shubain, virando-se de um grupo de soldados feridos. Saeren não os viu entrar. Ela estava muito envolvida com Caterine. Esses homens estão descendo dos níveis superiores. Parece que há um segundo ponto de encontro para a defesa, e está indo muito bem. Os Seanchan estão interrompendo seu ataque abaixo para se concentrar lá. Onde? Saeren perguntou ansiosamente. Especificamente. 22, Aes Sedai. Quarteirão Nordeste. O quê? Caterine perguntou. As seções Brown Aja. Não. Era o que estava lá antes. Agora, com a troca dos corredores da torre, aquela área da torre era os aposentos dos novatos. Saeren disse. Isso parecia ainda mais ridículo. Como no mundo. Ela parou, os olhos arregalando-se ligeiramente. Egwene.
Cada Seanchan sem rosto que Egwene derrubava parecia ser Rena em sua mente. Egwene estava em um buraco aberto na lateral da Torre Branca, o vento puxando seu vestido branco, puxando seu cabelo, uivando como se acompanhasse sua raiva. Sua raiva não estava fora de controle. Era fria e destilada. A torre estava queimando. Ela havia previsto isso, ela havia sonhado, mas a realidade era muito pior do que ela temia. Se Elaida tivesse se preparado para o evento, o dano teria sido muito menor. Mas não havia sentido em ansiar pelo que não havia sido. Em vez disso, ela direcionou sua raiva, a raiva da justiça, a ira da Amirlin. Ela explodiu Torraken após Torraken do ar. Eles eram muito menos manobráveis do que seus primos menores. Ela deve ter derrubado uma dúzia agora, e suas ações chamaram a atenção daqueles de fora. O ataque abaixo estava se interrompendo, todo o ataque se concentrando em Egwene. Os novatos lutaram contra os grupos de ataque Seanchan nas escadas, forçando-os a recuar. Torraken voou no ar, voando ao redor da torre, tentando pegar Egwene com escudos ou rajadas de fogo. Haken menores dispararam pelo ar, besteiros em suas costas lançando dardos nela. Mas ela era uma fonte de poder, extraída das profundezas da vara canelada em suas mãos, canalizada por um grupo de noviços e aceitos escondidos na sala atrás, presos a ela em um círculo. Egwene fazia parte dos fogos que queimavam na torre, ensanguentando o céu com suas chamas, pintando o ar com sua fumaça. Ela quase parecia não ser um ser de carne, mas um de puro poder, enviando julgamento para aqueles que ousaram trazer guerra para a própria torre. Rajadas de relâmpagos irromperam do céu, as nuvens se agitando acima. Fogo brotou de suas mãos. Talvez ela devesse ter temido quebrar os 3 juramentos. Mas não teve. Esta era uma luta que precisava ser travada, e ela não desejava morte, embora, talvez, sua raiva contra o Suldan se aproximasse dela. Os soldados e os damanes foram vítimas infelizes. A Torre Branca, a morada sagrada das Aes Sedai, estava sob ataque. Elas estavam todas em perigo, um perigo maior que a morte. Aqueles colares prateados eram muito piores. Egwene defendeu a si mesma e a cada mulher na torre. Ela faria os Seanchan se retirarem. Escudo após escudo veio para separá-la da fonte, mas eles eram como as mãos de crianças tentando conter o fluxo rugindo de uma cachoeira. Com tanto poder, ela não poderia ser parada exceto por um círculo completo, e os Seanchan não usavam círculos, os Adan impediam. Os atacantes prepararam ataques para derrubá-la, mas todas as vezes Egwene atacou primeiro, desviando as bolas de fogo com uma rajada de ar ou simplesmente derrubando Torraken que carregava as mulheres que tentavam matá-la. Algumas feras voaram para longe na noite, trazendo cativos. Egwene derrubou os que pôde, mas havia muitos para serem apanhados neste ataque. Alguns escapariam. Irmãs seriam capturadas. Ela formou uma bola de fogo em cada mão, atirando outra fera do céu enquanto ela voava muito perto. Sim, alguns escapariam. Mas eles pagariam caro. Esse era outro objetivo. Ela tinha que ter certeza de que eles nunca mais atacariam a torre. Esse ataque teve que custar caro para eles. Brienne, acima de você. Gareth desviou para o lado, rolando com um grunhido, a couraça cravando em seus lados e barriga enquanto ele batia em paralelepípedos. Algo enorme no ar passou logo acima dele, e um estrondo se seguiu. Ele se ajoelhou para ver um Haken em chamas caindo no chão onde ele estava, seu cavaleiro, já morto pela explosão de fogo que matou sua montaria, caindo livre como uma boneca de pano. O cadáver do Haken, ainda fumegando, caiu para descansar ao lado da parede da torre. O cavaleiro estava onde havia caído, o capacete quicando para longe na escuridão. Uma das botas do cadáver estava faltando. Brienne se levantou e puxou sua faca do cinto. Ele havia deixado sua espada cair no rolo. Ele girou, procurando por perigo. Havia muito para ser encontrado. Haken atacou, grandes e pequenos, embora a maioria estivesse fixada na torre acima. O verde interno na frente da torre estava cravejado de pedaços de pedra e corpos retorcidos em posições horríveis. Os homens de Brienne estavam lutando contra um esquadrão de soldados Seanchan. Os invasores em suas armaduras de inseto haviam saído da torre momentos atrás. Os Seanchan estavam fugindo de algo ou apenas procurando por uma briga. Havia uns bons 30 deles. Os soldados tinham saído para este pátio para serem levados embora? Bem, de qualquer forma, eles encontraram uma força inesperada nos soldados de Brienne. A luz seja abençoada, não havia canalizadores no grupo. Com mais de 2 para 1 de chances, os homens de Brienne deveriam ter tido uma vida fácil. Infelizmente, havia alguns poucos dos maiores Haken acima atirando pedras e bolas de fogo nos ocupantes do pátio.
E esse Seanchan lutaram bem. Muito bem. Bryne pediu para seus homens ficarem firmes, olhando ao redor em busca de sua espada. Gawain, aquele que o havia avisado antes, estava perto dela, duelando com 2 Seanchan ao mesmo tempo. O garoto não tinha juízo. A força de Gawain tinha vantagem. Ele deveria ter um companheiro de espada com ele. Gawain despachou os 2 Seanchan com movimento fluido. Aquilo era Lotus fecha sua flor? Bryne nunca tinha visto isso ser usado tão efetivamente contra 2 homens ao mesmo tempo. Gawain limpou sua arma como parte do tradicional floreio final, então a embainhou e chutou a espada caída de Bryne para o ar e a agarrou. Ele caiu em uma posição de guarda, segurando a espada, cauteloso. A linha de homens de Bryne estava segurando, apesar dos ataques de cima. Gawain acenou para Bryne, acenando para ele avançar com a espada. Metal contra metal ecoou pelo pátio, sombras projetadas sobre a grama marcada, iluminadas pelas fogueiras acima. Bryne pegou sua espada de volta e Gawain desembainhou sua própria lâmina, no fio. Olhe lá em cima, ele disse e apontou com sua espada. Bryne apertou os olhos. Havia muita atividade perto de um buraco em um dos andares superiores. Ele puxou sua luneta, focando no local, confiando em Gawain para avisá-lo se o perigo se aproximasse. Pela luz. Bryne sussurrou, focando na brecha. Uma figura solitária vestindo branco estava parada na fenda da torre. Era muito distante para ver seu rosto, mesmo com a luneta, mas quem quer que fosse, ela certamente estava causando algum dano ao Seanchan. Seus braços estavam erguidos com fogo brilhando entre suas mãos, a luz ardente lançando sombras através da parede externa da torre ao redor dela. Rajadas de fogo voavam em um fluxo constante, lançando o Haken do céu. Ele levantou sua luneta mais alto, examinando o comprimento da torre, procurando por outros sinais de resistência. Havia atividade no telhado plano e circular. Estava tão distante que ele mal conseguia distinguir. Pareciam postes sendo erguidos, seguidos por um ancinho descendo e... O quê? Cada vez que um ancinho passava, ele ia embora arrastando alguma coisa. Prisioneiras, Bryne percebeu com um calafrio. Eles estão levando as Aes Sedai prisioneiras para o telhado, amarrando cordas nelas. Então os Hakens estão agarrando essas cordas e rebocando as mulheres para o ar. Luz. Ele teve um vislumbre de uma das prisioneiras sendo puxada para longe. Parecia que ela tinha um saco amarrado na cabeça. Temos que entrar na torre, disse Gawain. Essa luta é só uma distração. Concordo, disse Bryne, abaixando a luneta. Ele olhou para o lado do pátio, onde Siuan dissera que esperaria enquanto os homens lutavam. Hora de buscá-la aí. Ela se foi. Barney sentiu uma pontada de choque, seguida por uma de terror. Onde ela estava? Se aquela mulher tivesse se matado. Mas não. Ele podia senti-la dentro da torre. Ela não estava machucada. Esse vínculo era uma coisa tão maravilhosa, mas ele não estava acostumado a isso. Ele deveria ter notado que ela tinha ido embora. Ele examinou sua linha de soldados. Os Seanchan lutaram bem, mas estavam visivelmente derrotados agora. Sua linha estava se rompendo, se espalhando em todas as direções, e Bryne gritou a ordem para seus homens não seguirem. Primeiro e segundo esquadrões, reúnam os feridos rapidamente, ele chamou. Levem-nos para o lado do pátio. Aqueles que podem andar devem ir diretamente para os barcos. Ele fez uma careta. Aqueles que não podem andar precisarão esperar que as Aes Sedai os curem. Os soldados assentiram. Os gravemente feridos seriam abandonados nas mãos do inimigo, mas eles tinham sido avisados dessa possibilidade antes de virem para esta missão. Recuperar a Mirlin superava todas as outras preocupações. Alguns homens morreriam devido aos ferimentos enquanto esperavam. Não havia nada que ele pudesse fazer sobre isso. Com sorte, a maioria seria curada pela Aes Sedai da Torre Branca. Essa cura seria seguida de prisão, mas não havia outra escolha. A equipe de soldados tinha que continuar se movendo rapidamente, e não havia tempo para liteiras carregarem os feridos. Terceiro e quarto esquadrões, ele começou, urgente. Ele parou quando uma forma familiar em um vestido azul saiu da torre, rebocando uma garota de branco. Claro, a própria Siuan parecia apenas um pouco mais velha do que a garota, agora. Às vezes, ele tinha dificuldade em conectá-la à mulher severa que conhecera anos atrás. Sentindo uma onda de alívio, ele confrontou Siuan enquanto ela se aproximava. Quem é Tai? Ele exigiu. Onde você foi? Ela estalou a língua, dizendo ao novato para esperar, então puxou Bryne para longe para falar com ele em voz baixa. Seus soldados estavam ocupados,
e eu decidi que seria um bom momento para reunir algumas informações. E, devo dizer, vamos ter que trabalhar em sua atitude, Gareth Bryne. Essa não é a maneira correta de um guardião falar com sua Aes Sedai. Vou começar a me preocupar com isso quando você começar a agir como se tivesse 2 pedaços de bom senso na cabeça, mulher. E se você esbarrasse em Seanchan? Então eu estaria em perigo, ela disse, com as mãos nos quadris. Não seria a primeira vez. Eu não poderia arriscar ser vista por outras Aes Sedai com você ou seus soldados. Esses disfarces simples não enganariam uma irmã. E se você tivesse sido reconhecida? Ele exigiu. Siuan, essas pessoas tentaram executar você. Ela fungou. A própria Moiraine não me reconheceria com esse rosto. As mulheres na torre só verão uma jovem Aes Sedai que parece vagamente familiar. Além disso, não encontrei nenhuma delas. Só essa criança. Ela olhou para a noviça. A garota tinha um cabelo preto curto e encarava, aterrorizada, a batalha no céu acima. Ashala, vem aqui, Siuan chamou. O novato correu até lá. Diga a este homem o que você me disse, ordenou Siuan. Sim, Aes Sedai, disse a noviça com uma reverência ansiosa. Os soldados de Bryne fizeram uma guarda de honra ao redor de Siuan, e Gawyn se aproximou de Bryne. Os olhos do jovem continuaram a se mover em direção ao céu mortal. Ah, Mirlin, Egwene Alveri, disse a noviça com a voz trêmula. Ela foi liberada das celas hoje mais cedo e autorizada a retornar aos aposentos das noviças. Eu estava nas cozinhas inferiores quando o ataque aconteceu, então não sei o que aconteceu com ela. Mas ela provavelmente está no 21º ou 22º andar em algum lugar. É onde os aposentos das noviças estão agora. Ela fez uma careta. O interior da torre está uma bagunça, ultimamente. Nada está onde deveria estar. Siuan encontrou os olhos de Bryne. Egwene recebeu Forcroot em doses pesadas. Ela mal vai conseguir canalizar. Temos que alcançá-la, disse Gawyn. Obviamente, Bryne disse, esfregando o queixo. É por isso que estamos aqui. Acho que vamos para cima em vez de para baixo, então. Você está aqui para resgatá-la, não é? O novato parecia ansioso. Bryne olhou para a garota. Criança, queria que você não tivesse feito essa conexão. Ele odiava a ideia de deixar uma mera novata amarrada no meio dessa confusão. Mas eles não podiam deixá-la correndo para dar um aviso à Aes Sedai da Torre Branca. Eu quero ir com você, disse o novato fervorosamente. Sou leal a Mirlin. A verdadeira Mirlin. A maioria de nós é. Bryne levantou uma sobrancelha, olhando para Siuan. Deixe-a vir, disse a Aes Sedai. É a opção mais fácil de qualquer maneira. Ela se moveu para começar a fazer mais algumas perguntas à garota. Bryne olhou para o lado quando um de seus capitães, um homem chamado Vestas, se aproximou. Meu senhor, Vestas disse urgentemente, sua voz um sussurro profundo. Os feridos estão separados. Perdemos 12 homens. Outros 15 estão feridos, mas podem andar e estão indo para os barcos. 6 estão feridos demais para ir com eles. Vestas hesitou. 3 homens não vão durar 1 hora, meu senhor. Bryne cerrou os dentes. Nós seguimos em frente. Eu sinto essa dor, Bryne, Siuan disse, virando-se e olhando para ele. O que é? Não temos tempo. Ah, Mirlin. Pode esperar mais um momento. O que foi? 3 homens, ele disse. Tenho que deixar 3 dos meus homens morrerem. Não se eu os curar, Siuan disse. Mostre-me. Bryne não fez mais nenhuma objeção, embora tenha olhado para o céu. Vários dos Hakens haviam pousado em outro lugar no terreno da torre, formas pretas vagas, iluminadas pelas fogueiras em laranja bruxuleante. Os Seanchan em fuga estavam se reunindo neles. Essas eram as tropas de assalto terrestre, ele pensou. Elas realmente estão se retirando. O ataque está terminando. O que significava que eles estavam ficando sem tempo. Assim que os Seanchan partissem, a Torre Branca começaria a se reorganizar. Eles precisavam alcançar Egwene. Light enviou que ela não havia sido capturada. Ainda assim, se Siuan queria curar os soldados, então era decisão dela. Ele só esperava que essas 3 vidas não acabassem custando a vida da Mirlin. Vestas havia deixado os 3 soldados sozinhos ao lado do verde, sob os galhos de uma grande árvore frondosa. Bryne trouxe um esquadrão de soldados, deixando Gawyn para organizar o resto dos homens, e seguiu Siuan até os feridos. Ela se ajoelhou ao lado do primeiro homem.
Sua habilidade em cura não era das melhores. Ela havia avisado Bryne sobre isso com antecedência. Mas talvez ela pudesse fazer esses 3 bem o suficiente para que sobrevivessem para serem descobertos e levados pela Torre Branca. Ela trabalhou rápido, e Bryne percebeu que ela tinha feito uma injustiça consigo mesma. Ela parecia fazer um trabalho honroso com a cura. Ainda assim, levou tempo. Ele examinou o pátio, sentindo sua ansiedade aumentar. Embora ainda houvesse explosões sendo trocadas nos andares superiores, os andares inferiores e os terrenos estavam silenciosos. Os únicos sons próximos eram os dos feridos gemendo e o crepitar das chamas. Luz, ele pensou, examinando os escombros, correndo os olhos pela base da torre. O telhado da ala leste e a parede distante tinham sido nivelados, e chamas tremeluziam dentro da estrutura. O pátio era uma bagunça de escombros e sulcos. Fumaça pairava no ar, pungente e espessa. O Ogier estaria disposto a retornar e reconstruir esta estrutura magnífica. Ela seria a mesma novamente, ou um monumento aparentemente eterno havia caído esta noite. Ele estava orgulhoso ou triste por ter testemunhado isso. Uma sombra se moveu na escuridão ao lado da árvore. Bryne se moveu sem pensar. 3 coisas nele se misturaram: anos de treinamento com a espada, uma vida inteira de reflexos praticados no campo de batalha e uma nova consciência aprimorada pelo vínculo. Tudo se juntou em um movimento. Sua espada estava pronta em um piscar de olhos, e ele executou o último golpe de Black Lance, batendo sua espada direto no pescoço da figura escura. Tudo estava parado. Siuan, chocada, ergueu os olhos do homem que estava curando. A espada de Bryne se estendia diretamente sobre seu ombro e no pescoço de um soldado Seanchan em armadura preta pura. O homem silenciosamente deixou cair uma espada curta perversamente farpada coberta com um líquido viscoso. Estremecendo, ele estendeu a mão para a espada de Bryne, como se fosse empurrá-la para fora. Seus dedos agarraram o braço de Bryne por um momento. Então o homem deslizou para trás, para longe da lâmina de Bryne, e caiu no chão. Ele teve um espasmo, sussurrando algo distinto, apesar do borbulhar de sua garganta sangrando. Marat. Damani. Luz me queime. Siuan respirou, levando uma mão ao peito. O que foi isso? Ele não estava vestido como os outros, Bryne disse, balançando a cabeça. A armadura é diferente. Assassino de algum tipo. Luz, disse Siuan. Eu nem o vi. Ele quase parecia parte da própria escuridão. Assassinos. Eles sempre pareciam ter a mesma aparência, independentemente da cultura. Bryne embainhou sua espada. Essa foi a primeira vez que ele usou o Last Strike de Black Lance em combate. Era uma forma simples, destinada a apenas uma coisa: velocidade. Saque a espada e ataque o pescoço em um movimento fluido. Se você errasse, geralmente morria. Você salvou minha vida, disse Siuan, olhando para Bryne. Seu rosto estava quase todo sombreado. Pelos mares à meia-noite, ela disse, a maldita garota estava certa. Quem? Bryne perguntou, cautelosamente examinando a escuridão em busca de mais assassinos. Ele acenou bruscamente, e seus homens timidamente abriram suas lanternas ainda mais. O ataque do assassino veio tão rápido que eles mal se moveram. Se Bryne não tivesse a velocidade de um vínculo de guardião. Siuan disse, parecendo cansada. Aquelas curas pareciam ter exigido muito dela. Ela disse que eu tinha que ficar perto de você. Ela fez uma pausa. Se você não tivesse vindo hoje à noite, eu teria morrido. Bem, Bryne disse, eu sou seu guardião. Suspeito que não será a única vez que te salvarei. Por que ficou tão quente de repente? Sim, Siuan disse, levantando-se. Mas isso é diferente. Min disse que eu morreria, e... Não, espere. Não foi exatamente isso que Min disse. Ela disse que se eu não ficasse perto de você, nós 2 morreríamos. O que você está? Bryne disse, virando-se para ela. Silêncio. Siuan disse, pegando a cabeça dele entre as mãos. Ele sentiu uma estranha sensação de formigamento. Ela estava usando o poder nele? O que estava acontecendo? Ele reconheceu aquele choque, como gelo nas veias. Ela o estava curando. Mas por quê? Ele não estava ferido. Siuan tirou as mãos do rosto dele, então cambaleou levemente com um olhar repentino de exaustão. Ele a agarrou, para ajudá-la a se firmar, mas ela balançou a cabeça e se endireitou. Aqui, ela disse, agarrando o braço da espada dele, torcendo para que o pulso ficasse visível. Ali, pressionado em sua pele,
estava um pequeno alfinete preto. Ela o arrancou. Bryne sentiu um calafrio totalmente alheio à cura. Envenenado, ele perguntou, olhando para o homem morto. Quando ele tentou alcançar meu braço, não foi um simples espasmo de morte. Provavelmente tinha um agente anestésico nele, Siuan murmurou com raiva, deixando-o ajudá-la a se sentar. Ela jogou o alfinete de lado e ele de repente explodiu em chamas, o veneno evaporando sob o calor de sua canalização. Bryne passou a mão pelo cabelo. Sua testa estava úmida. Você o curou. Siuan assentiu. Foi surpreendentemente fácil. Havia apenas um pouco no seu sistema. Teria matado você de qualquer maneira. Você terá que agradecer a mim na próxima vez que a vir, Bryne. Ela acabou de salvar as vidas de nós dois. Mas eu não teria sido envenenado se não tivesse vindo. Não tente aplicar lógica a uma visualização ou predição como essa, disse Siuan, fazendo careta. Você está vivo. Eu estou vivo. Sugiro que deixemos assim. Você se sente bem o suficiente para continuar. Isso importa, Bryne disse. Não vou deixar você ir sem mim. Vamos, então, disse Siuan, respirando fundo e se levantando. Aquele descanso não tinha sido longo o suficiente, mas ele não a desafiou. Esses seus 3 soldados sobreviverão à noite. Fiz o que pude por eles. Egwene sentou-se, exausta, em uma pilha de escombros, olhando para fora do buraco na Torre Branca, observando os incêndios queimando abaixo. Figuras se moviam ao redor delas, e um por um, os incêndios se apagaram. Quem quer que estivesse comandando a resistência foi rápido o suficiente para perceber que os incêndios poderiam ser tão perigosos quanto Seanchan. Mas algumas irmãs tecendo ar ou água poderiam acabar com as chamas rapidamente, preservando a torre. O que restava dela? Egwene fechou os olhos e deitou-se, descansando contra os fragmentos de uma parede, sentindo a brisa fresca soprar sobre ela. Os Seanchan tinham ido embora, o último Torraken desapareceu na noite. Aquele momento, observando fugir, foi o momento em que Egwene percebeu o quanto ela havia se esforçado e aos pobres novatos que ela estava traindo. Ela os libertou com ordens de irem dormir diretamente. As outras mulheres que ela havia reunido estavam cuidando de feridos ou trabalhando nas fogueiras nos níveis superiores. Egwene queria ajudar. Uma parte dela queria, pelo menos, uma lasca. Mas Light, ela estava cansada. Ela não conseguia canalizar mais nenhum fio, nem mesmo usando o sangreal. Ela tinha ultrapassado os limites do que conseguia administrar. Mas ela estava tão exausta agora que não conseguiria abraçar a fonte se tentasse. Ela lutou. Ela foi gloriosa e destrutiva, a Mirlin do julgamento e da fúria, haja verde até o âmago. E ainda assim, a torre queimou. E ainda assim, mais Torraken escaparam do que caíram. A contagem de feridos entre aqueles que ela reuniu foi um tanto encorajadora. Apenas 3 novatos e uma Aes Sedai mortos, enquanto eles reuniram 10 Damani e mataram dezenas de soldados. Mas e os outros andares? A Torre Branca não sairia na frente nessa batalha. A Torre Branca estava quebrada, tanto física quanto espiritualmente. Eles precisariam de um líder forte para reconstruir. Os próximos dias seriam cruciais. Isso a deixou mais do que exausta ao considerar o trabalho que ela precisaria fazer. Ela havia protegido muitos. Ela havia resistido e lutado. Mas este dia ainda marcaria um dos maiores desastres na história das Aes Sedai. Não consigo pensar nisso, ela disse a si mesma. Tenho que me concentrar no que fazer para consertar as coisas. Ela se levantaria logo. Ela lideraria as noviças e as Aes Sedai nesses andares superiores enquanto elas limpavam e avaliavam os danos. Ela seria forte e capaz. As outras seriam tentadas a cair em desespero, e ela precisava ser positiva. Por elas. Mas ela podia demorar alguns minutos. Ela só precisava descansar um pouco. Ela mal percebeu quando alguém a pegou no colo. Ela abriu os olhos cansada e, embora entorpecida de mente, ficou surpresa ao descobrir que estava sendo carregada por Gawyn Traka. Sua testa estava manchada com sangue seco e crocante, mas seu rosto estava determinado. Eu te peguei, Egwene, ele disse, olhando para baixo. Eu vou te proteger. Oh, ela pensou, fechando os olhos novamente. Ótimo! Que sonho agradável! Ela sorriu. Espere. Não. Isso não estava certo. Ela não deveria estar saindo da torre. Ela tentou reclamar, mas mal conseguia murmurar. Tripas de peixe. Ela ouviu Siuan Sanche dizer. O que fizeram com ela? Ela está ferida? Outra voz. Gareth Bryne. Não,
pensou Egwene entorpecida. Não, você tem que me deixar ir. Não posso ir embora. Não agora. Eles simplesmente a deixaram lá, Siuan, disse Gawain. Sua voz era tão boa de ouvir. Indefesa no corredor. Qualquer um poderia ter chegado até ela daquele jeito. E se os Seanchan a tivessem descoberto? Os destruí, ela pensou com um sorriso, os pensamentos escapando dela. Eu era uma guerreira em chamas, uma heroína chamada pelo chifre. Eles não ousarão me enfrentar novamente. Ela quase adormeceu, mas ser empurrada pelos passos de Gawain a manteve acordada. Por pouco. Ela ouviu a voz de Siuan distantemente. O que é isso? Luz, Egwene. Onde você conseguiu isso? Este é o mais poderoso da torre. O que foi, Siuan? Perguntou a voz de Bryne. Nossa saída, Siuan disse distantemente. Egwene sentiu algo. Canalização. Canalização poderosa. Você perguntou sobre sair furtivamente com toda essa atividade no pátio? Bem, com isso, estou forte o suficiente para viajar. Vamos pegar aqueles soldados com os barcos e pular de volta para o acampamento. Não. Egwene pensou, arranhando sua sonolência, forçando seus olhos a se abrirem. Estou vencendo, você não vê? Se eu oferecer liderança agora, quando os escombros estiverem sendo limpos, eles me verão como Emhy com certeza. Eu tenho que ficar. Eu tenho que Gawain a carregou através do portal, deixando os corredores da Torre Branca para trás. Saerin finalmente se deixou sentar. A sala de reunião, que era seu centro de operações, também se tornou uma sala para separar e curar os feridos. As irmãs amarelas e marrons se moveram pelas fileiras de soldados, servos e outras irmãs, concentrando-se primeiro nos piores casos. Havia um número assustador de mortos, incluindo mais de 20 Aes Sedai até agora. Mas os Seanchan se retiraram, como Saerin havia previsto. Graças à luz por isso. A própria Saerin sentou-se no canto noroeste da sala, sob uma bela pintura de Tyrion Spring, empoleirada em um banquinho baixo e aceitando relatórios conforme eles chegavam. Os feridos gemiam e a sala cheirava sangue e a Ealau, que era usado naqueles cujos ferimentos não exigiam cura imediata. A sala também cheirava a fumaça. Isso estava sempre presente esta noite. Mais e mais soldados se aproximavam dela, entregando relatórios de danos e baixas. Saerin não queria ler mais, mas era melhor do que ouvir aqueles gemidos. Onde sob a luz estava Elaida? Ninguém tinha visto nada da Mirlin durante a batalha, mas boa parte da torre superior tinha sido cortada das partes inferiores. Esperançosamente, a Mirlin e o Hall poderiam ser reunidos em breve para apresentar uma liderança forte na crise. Saerin aceitou outro relatório, então ergueu as sobrancelhas para o que ele dizia. Apenas 3 noviças no grupo de mais de 60 de Egwene morreram, e apenas uma irmã de cerca de 40 que ela havia reunido, 10 canalizadores Seanchan capturados, mais de 30 Haken jogados do ar, luz. Isso fez os próprios esforços de Saerin parecerem completamente amadores em comparação. E esta era a mulher que Elaida continuava tentando insistir que era simplesmente uma noviça? Saerin Sedai, perguntou uma voz masculina. Ela perguntou, distraída. Você deveria ouvir o que este aceito tem a dizer. Saerin olhou para cima, percebendo que a voz pertencia ao capitão Shubain. Ele tinha a mão no ombro de uma jovem aceita Arafelin com olhos azuis e um rosto redondo e rechonchudo. Qual era o nome dela? Mair, era isso. A pobre criança parecia esfarrapada. Seu rosto exibia vários cortes e alguns arranhões que provavelmente causariam hematomas. Seu vestido de aceita estava rasgado na manga e no ombro. Criança. Saerin perguntou, olhando para o rosto preocupado de Shubain. O que estava errado? Saerin Sedai, a garota sussurrou, fazendo uma reverência, então estremecendo com a ação. Desembucha, criança, Saerin exigiu. Esta não é uma noite para perder tempo. Mair olhou para baixo. É a Mirlin, Saerin Sedai. Elaida Sedai. Eu estava atendendo ela hoje à noite, pegando transcrições para ela. E o que? Saerin disse, sentindo um arrepio crescente. A menina começou a chorar. A parede inteira explodiu. Saerin Sedai. Os escombros me cobriram. Acho que eles pensaram que eu estava morta. Eu não pude fazer nada. Sinto muito. Luz interceda. Saerin pensou. Ela não pode estar dizendo o que eu acho que ela está. Pode. Elaida acordou com uma sensação muito estranha. Porque sua cama estava se movendo. Ondulando, ondulando.
Tão rítmica. E aquele vento? Carlia tinha deixado a janela aberta. Se sim, a empregada seria espancada. Ela tinha sido avisada. Ela tinha sido. Esta não era sua cama. Elaida abriu os olhos e se viu olhando para uma paisagem escura centenas de metros abaixo. Ela estava amarrada nas costas de uma fera estranha. Ela não conseguia se mover. Porque ela não conseguia se mover. Ela estendeu a mão para a fonte, então sentiu uma dor repentina e aguda, como se tivesse sido espancada de repente em cada centímetro de seu corpo com 1000 varas. Ela estendeu a mão, atordoada, sentindo a coleira em sua garganta. Havia uma figura escura cavalgando na cela ao lado dela. Nenhuma lanterna iluminava o rosto da mulher, mas Elaida podia senti-la de alguma forma. Elaida mal conseguia se lembrar de passar um tempo balançando no ar, amarrada a uma corda, enquanto ela entrava e saía da consciência. Quando ela tinha sido puxada para cima. O que estava acontecendo? Uma voz sussurrou da noite. Eu perdoarei esse pequeno erro. Você foi Marat Damani por muito tempo, e maus hábitos são esperados. Mas você não alcançará a fonte novamente sem permissão. Você entendeu? Solte-me! Elaida gritou. A dor retornou 10 vezes mais, e Elaida vomitou com a intensidade dela. Sua bile e vômito caíram sobre o lado da fera e caíram bem longe no chão abaixo. Agora, disse a voz, paciente, como uma mulher falando com uma criança muito pequena. Você precisa aprender. Seu nome é Sufa. E Sufa será uma boa Damani. Sim, ela será. Uma Damani muito, muito boa. Elaida gritou de novo, e dessa vez, ela não parou quando a dor veio. Ela apenas continuou gritando na noite indiferente.